Olá pessoal, professor Lucas Amaral por aqui. Hoje venho gravar uma videoaula para a disciplina Laboratório de Máquinas Agrícolas do curso de Engenharia Agrícola da FEAGRE Unicamp. Esta é uma aula que eu costumo ministrar no final da disciplina, mas nessa modalidade à distância, de forma remota que estamos conduzindo a disciplina agora em 2021, resolvi preparar essa aula e entregar para os alunos antes, assim eles têm uma noção melhor de onde chegaremos no final da disciplina, mais especificamente no projeto. Porque nessa disciplina, uma das formas que gostamos de avaliar os alunos, de fomentar os alunos que estão interessados a irem atrás de informação, é com um projeto de dimensionamento de frota, dimensionamento de máquinas, onde com base em um cenário, então uma cultura, um sistema de cultivo, um tamanho de área e uma região do país, o aluno, a dupla, o grupo precisa definir as operações agrícolas, definir as janelas operacionais para dimensionar, calcular as máquinas e o número de máquinas e tratores que serão necessários para esse cenário. Cada aluno, cada grupo para o seu respectivo cenário. Então, estou gravando essa aula para isso, apresentar esses conceitos, essas ideias de dimensionamento de máquinas, ou melhor dizendo, de frota, para os alunos da disciplina, mas colocarei essa aula no YouTube aí, então o pessoal que acompanha o canal do GITAP também pode assistir, pode comentar, fiquem à vontade, tá? Mas falarei aqui mais diretamente aos alunos da disciplina. Então, vamos lá, pessoal. Então, o projeto da disciplina, a meta de vocês é dimensionar frota de máquinas e implementos necessários para a realização das operações agrícolas ao longo de uma única safra, tá, pessoal? Então, a gente vai propor a aquisição, a gente vai dimensionar para uma única safra. E aí vocês vão escolher se é a primeira safra, a safra, safra de verão, safra de inverno, primeira, segunda safra, a época que vocês vão realizar esse cultivo, vocês terão que levantar com base na cultura e na região de vocês, qual que é a época adequada de cultivo da determinada cultura que vocês estão trabalhando. Tá? Então, se é um plantio aí de outubro a dezembro da soja para o estado de São Paulo, por exemplo, a partir daí que vocês vão começar a trabalhar. Tá? Então vocês vão planejar, vão dimensionar a frota para uma única safra. São todas culturas anuais, então é algo mais simples aí. Se eu trouxesse para vocês cana, implantação de cultura perene, aí seria um pouco mais... Talvez não, tá? Mas poderia ser um pouco mais complicado, algumas variáveis a mais, algumas especificidades aí de cada cultura. Então, o que vocês vão precisar ter em mente? Que as operações que vocês listarão, que vocês detalharão, devem compreender, devem estar desde o preparo prévio da área. Tá? Então, eu não falei preparo prévio do solo, porque vocês têm cenários aí onde o cultivo é convencional, ou seja, pode haver preparo do solo, e tem também cultivo mínimo e plantio direto. Tá? Então, o preparo prévio da área precisa ser contabilizado no projeto. Por quê? Mesmo que for plantio direto, vocês têm um manejo da cultura anterior ou da planta de cobertura, da palhada para ser feito. Tá? Então, isso tem que ser compreendido, tem que estar no projeto. E a partir daí, uma lista de operações, que vamos falar aqui nessa aula, até a colheita. Tá? Então, a gente está preocupado com as operações mecanizadas na safra. E vocês poderão ter um produto final, algo parecido como essas tabelas aqui. Tá? Isso aqui, muitos dos exemplos aqui são tabelas de outros alunos, de outros anos da disciplina.
Então, algo como isso aqui, tá? A máquina, o implemento, a máquina, o modelo e a quantidade. Tá? Então, no final das contas, no final do projeto, um dos principais produtos que eu espero é algo como este daqui. Então, pessoal, vocês estão saindo aí dos cenários, cada um tem seu cenário, e querem chegar aqui. Querem determinar número de máquinas, então número de pulverizadores, número de semeadoras, número de colhedoras, e também ter a adequação dos tratores para tracionar, portar algumas das máquinas que não são autopropelidas, como as semeadoras, por exemplo. Então vocês querem chegar, vocês precisam chegar aqui com o projeto. Só que para isso, algumas questões precisam ser respondidas, refletidas por vocês, definidas. E no projeto, muitas justificadas também, tá, pessoal? Então nós seguiremos aqui por dois caminhos que eu vou apresentar para vocês aqui nessa aula. Primeiro caminho, nós temos que, na verdade não são caminhos, né? São questões paralelas aí que precisam ser respondidas. Tá? Então nós temos a sequência de questões aí de levantamentos pensando nas máquinas e nos desempenhos dessas máquinas. E por outro lado, paralelamente, nós temos que definir, quantificar o desempenho que eu preciso. Porque no final nós vamos fazer uma conta ali do ritmo operacional que eu preciso, em função das janelas operacionais, dos dias disponíveis para trabalho. E em função desse ritmo operacional necessário, eu vou definir quantas máquinas eu preciso. Porque vocês vão estar ao longo das aulas aqui da disciplina realizando entregas parciais da seleção de máquinas. Então as máquinas vocês estarão selecionando. Aí vocês também poderão ir calculando, mas não obrigatoriamente, o ritmo operacional necessário. Então, com base numa janela de 3 meses, por exemplo, dentro desses 3 meses vocês estimam que terão 40 dias trabalháveis, então eu preciso de determinados hectares trabalhados por dia. Se a máquina de vocês faz X, talvez vocês precisam de 3X, de 3 máquinas. Tá? Então é aqui que nós vamos chegar. Então para isso nós vamos aí destrinchando todas essas questões. Bom, o primeiro passo de vocês é a seleção das operações agrícolas. Aqui na disciplina nós tratamos basicamente dessas operações, das máquinas para essas operações. Então é relativamente fácil, mas é o começo de tudo. Então, pessoal, as principais operações agrícolas mecanizadas, principalmente culturas anuais, tá? Nós temos aí, como eu falei para vocês, o preparo da área. Nós também temos, invariavelmente, correção química, aplicação de corretivos, de fertilizantes no solo. Nós temos a semeadura, o plantio de forma geral, tá? Mas estamos falando aqui de plantas anuais, então nós semeamos, colocamos as sementes no solo. Então nós temos a semeadura, que pode ou não ter adubação na mesma máquina, na mesma operação. Muitas das vezes precisamos também de uma aplicação de fertilizantes em cobertura, ou seja, essa correção química ela é feita antes da semeadura, geralmente calcário, gesso, pode aplicar também fertilizante. Semeamos, pode ter uma adubação de base junto com a semeadura, então aí eu tenho semeadoras adubadoras. E muitas das vezes eu preciso fazer também aplicação de fertilizantes em cobertura, ou seja, a cultura já está se desenvolvendo e eu aplico fertilizante também, geralmente nitrogênio. A nitrogênio ele é muito móvel no solo, corre o risco de lixiviar. Se eu aplico tudo na semeadura, eu posso ter deficiência ao longo do ciclo da cultura. Então, geralmente nós temos aí uma aplicação de cobertura também. Geralmente nitrogênio, mas pode ser potássio, pode ser outra coisa. E temos aplicações, fiz questão de destacar aqui porque temos várias aplicações de defensivos agrícolas ao longo da safra. Algumas culturas mais, outras menos.
tá? Para terem uma ideia, pegar uma cultura de algodão aí, não é raro termos em torno de 20 aplicações ao longo da safra. Há 20 aplicações. Então, nós temos muitas aplicações aí ao longo da safra. Dependendo da cultura, às vezes não temos nenhuma. Tá? Se pegarmos aí a cana, por exemplo, às vezes não aplicamos defensivos. Às vezes sim, aplicamos herbicida. Herbicida não falta na cana. Tá? Herbicida não falta, mas muitas vezes inseticida e fungicida não é aplicado. Tá? Então depende muito da cultura, do clima, depende do manejo de pragas realizado. Então, dependendo do manejo, eu só vou aplicar realmente quando a praga aparecer ou quando o clima for favorável. Dependendo da cultura ou do próprio agricultor, ele faz correções preventivas, ele faz aplicações preventivas. Então, aí varia bastante. Mas é fundamental. E a colheita, tá, gente? Então, essas são as principais operações aí que geralmente não faltam em cultura alguma, tá? Então, vocês terão que selecionar essas operações agrícolas. Tá? Então, cada um de vocês aí, cada grupo, vai selecionar, vai fazer uma lista das operações que terá nessa safra de vocês. E a partir daí farão a seleção de máquinas e o cálculo da capacidade operacional de cada uma das máquinas. Então, para a seleção de máquinas, pessoal, obviamente, no campo, né, o agricultor ele leva em conta muitas coisas para a seleção das máquinas. Tá? Por exemplo, custo e assistência técnica. Eu não coloquei aqui marca. Muitas vezes a marca da máquina está relacionada à assistência técnica da região. Dependendo da região, a cor vermelha, verde, azul de máquina, né, a marca da máquina. Assistência técnica é melhor, às vezes ele tem um relacionamento melhor com uma marca do que outra. Custo, obviamente isso entra na conta também, mas aqui no projeto a gente não vai levar isso em conta. Tá? Então algumas características que também podem ser levadas em conta. Ergonomia dessa máquina, que tipo de máquina ela é, pensando em semeadora, por exemplo, é uma semeadora específica para plantio direto, ela é pneumática ou é um dosador mecânico, ela é portada, é de arrasto. Tá? Então, os componentes, qual produto eu utilizarei. Então, se eu estou trabalhando com adubo, esse adubo ele é granulado, ele é um pó, como é que é esse produto? Quanto que essa máquina faz por unidade de tempo, qual que é a capacidade operacional dela, eu consigo andar mais rápido, largura de trabalho é grande, qual que é a capacidade operacional. Se a máquina for grande, muitas vezes ela demanda mais potência, qual que é a demanda de potência dessa máquina, para ter aí um trator equivalente, ou pensando em economia de combustível. Tá? E geralmente isso aí é função do tamanho da máquina, tá, gente? Então, no projeto, talvez vocês não tenham que pensar em tudo isso. Talvez um único fator que eu acho importante vocês para o projeto, para a simplificação, é o tamanho da máquina. Tá? Então, o tamanho da máquina, obviamente, tem relação com todas essas outras características aí. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que grandes áreas do Mato Grosso, né, eu tenho chapadões, eu tenho áreas mais com um relevo mais suave, áreas maiores, talhões maiores, eu consigo ter máquinas maiores. Agora, se eu pegar uma área menor do Rio Grande do Sul, onde eu tenho mais declive, meus talhões são menores, os tiros, as passadas das máquinas são menores. Então, às vezes, não é vantagem eu ter uma máquina muito grande. Eu vou ter problema de manobra, vou demandar muita potência, vou demorar para fazer manobra. Às vezes não é interessante. É um investimento muito alto também. Então, às vezes é interessante eu ter máquinas menores. Então, a escolha da máquina em função do tamanho, principalmente, tem que ser muito bem pensada aí por vocês no projeto. E algo mais geral, né, gente? Quantas máquinas eu tenho que comprar, eu tenho que ter, tenho que alugar? Tenho duas ideias aí, tá? Eu posso
eu já tenho as máquinas na minha propriedade e vou ajustar as minhas operações agrícolas, as minhas janelas operacionais em função dessas máquinas, que, confesso para vocês, na prática, às vezes é isso que acontece. Né? O agricultor tem lá as suas máquinas, ele acaba planejando as janelas operacionais, quando ele vai fazer o plantio, quando ele vai fazer a pulverização, muito em função do que ele tem disponível. Mas pensando agronomicamente, o que faz sentido é eu trabalhar com ótimo em termos de janela operacional e adequar as minhas máquinas para isso. Comprar as máquinas pensando nisso. Né? Então, bom, se o ótimo é eu plantar na primeira quinzena de novembro, o ideal seria que eu tivesse o número de máquinas e o tamanho de máquinas necessário para conseguir fazer isso na minha área toda. Tá? Então, no caso de vocês do projeto, vocês devem pensar aqui, ó. Vocês devem pensar na ótima janela operacional e a partir daí contabilizar o número de máquinas. Então, vou contabilizar aqui, vai dar 30 semeadoras. Não tem problema, gente. No projeto não tem problema. Na vida, na prática, obviamente, isso não é viável. Então, aí precisaria fazer um escalonamento de plantio, às vezes trabalhar com culturas diferentes para conseguir ter uma janela maior, cultivares diferentes, cultivares com diferentes precocidades, então eu consigo plantar, colher em épocas diferentes, variedades ou cultivares, né, com diferentes exigências climáticas, então eu preciso trabalhar com isso. Mas aqui no projeto vocês não precisam se preocupar muito com isso. Tá? Então peguem o ótimo em termos de janela, até para escolher um único cultivar para a área toda, por exemplo, um único material genético, uma única semente para a área toda, e aí vocês vão fazer a conta das máquinas. Tá? Então não tem problema se de repente aparecerem números absurdos que na prática, na realidade, não seria viável. Tá bom, gente? Vamos lá. Então vocês vão selecionar essas máquinas, então a gente vai ter as aulas aí ao longo do semestre. Com base nas aulas, vocês entrarão nos catálogos das empresas, procurar na internet aí os catálogos e vão ver, bom, se eu preciso de uma grade pesada, uma grade média, uma grade leve, vamos dar uma olhada nesse catálogo para escolher a melhor opção para mim. Tá? Então, nesse caso aqui de uma grade, muda muito pouca coisa, gente. Ó. Basicamente, o que muda aqui é o tamanho dessa grade. Tá? Então, tem aqui uma pequena variação do tamanho do disco. Então, quanto maior o disco, mais fundo ela trabalha. Mas do resto, é basicamente aqui tamanho. Largura de trabalho, ó. 1,3 metros, 1,5 metros, 1,7 metros. Por quê? Eu vou tendo mais discos ao longo da máquina. Tá? Então aqui, ó, 12, 14, 16. A profundidade de trabalho é aproximadamente a mesma. Aí tem outras características de peso de disco e potência do trator. Muitas vezes, quando eu já tenho o trator na propriedade, eu tenho que olhar para isso daqui. Se eu tenho um trator lá com potência de 100 cavalos, eu não posso querer uma grade de 190 cavalos, que vai demandar um trator de 190 cavalos. Mas aqui na disciplina não é uma preocupação, tá? Porque vocês vão escolher as máquinas para depois calcular o trator que vocês vão adquirir. Tá? Então não é um problema, mas vocês podem levar em consideração isso para, por exemplo, escolher uma grade, nesse caso uma grade, e uma semeadora que eu vou conseguir tracionar com o mesmo trator. Isso é interessante vocês pensarem, tá, gente? Então, com o mesmo trator, eu consigo operar com a grade, com a semeadora e com... O que mais que vocês vão ter aí de tração? Com a calcareadora, com a aplicadora de adubo. Então, vou conseguir com o mesmo trator operar essas 3 máquinas. Vocês podem pensar nesse sentido, tá? Mas aqui é vocês que vão pensar, vão olhar o catálogo. Aqui também uma adubadora a lanço pendular, que a gente vai falar na disciplina ainda. O que muda? Aqui, basicamente, tamanho, capacidade de carga, basicamente. A faixa de trabalho é a mesma,
ela consegue lançar a mesma quantidade por unidade de área, então de 50 a 2 mil quilos por hectare, rotação, potência do acionamento. Tá? O acionamento, ela vai gastar 10 cavalos na máquina, que muda aqui capacidade de carga e, por consequência, o peso, o tamanho dessa máquina. Tá? Então, vocês que vão escolher cada uma dessas máquinas aí. Não vou entrar mais em detalhes, não. E, após escolherem as máquinas e terem uma justificativa do porquê escolheram a máquina, vocês vão calcular as capacidades operacionais dessas máquinas. Então, em cada entrega parcial, vocês vão fazer isso. Já tivemos uma aula sobre isso, não vou falar isso aqui. Tá? Nós temos aí capacidade teórica, que é basicamente a velocidade de trabalho pela largura, a capacidade de campo efetiva, que é o que de fato faz no campo, que é uma estimativa que o agricultor pode ter com experiência, uma estimativa dessa capacidade efetiva, mas para a gente, em termos de projeto, a gente tem a capacidade operacional, que é velocidade, largura de trabalho e uma eficiência pré-determinada que vocês vão estabelecer. Então é isso que vocês terão que entregar. Então, pessoal, a questão de escolha de máquinas. Bom, primeiro, seleção das operações. Vocês já selecionaram quais serão as operações, já selecionaram a máquina, já calcularam o quanto essa máquina rende, o desempenho dessa máquina. Agora a gente vai calcular o quanto a gente precisa de desempenho. Tá? Vamos começar aqui pela definição de cronograma. Tá? Então vocês já têm as operações. Agora vocês precisam colocar no papel. Vamos fazer um gráfico de Gantt. Vamos fazer algum tipo de fluxograma aí. Tá? Para definir as janelas operacionais. Então vocês vão pegar aí com base no cultivar, na região de trabalho de vocês. Qual a época de plantio dessa planta? Com base nessa época recomendada de plantio, vocês vão definir todas as outras operações. Tanto para frente, quanto para trás também. Porque lembrem que vocês têm que ter o preparo da área, manejo da palhada e muitas vezes a aplicação de fertilizante ou de calcário e gesso antes do plantio. Tá? Então vocês vão pensar antes. Mas tudo parte da data de semeadura definida. Tá? Então vocês vão definir, quero plantar toda a minha área em outubro. Ótimo. Tá? Então, 31 dias em outubro. Beleza, agora vocês vão ter que fazer isso para todas as operações, definir, ó, quero plantar, então vou semear em outubro, vou fazer uma aplicação de herbicida ainda em outubro, já depois da semeadura, vou, com base no desenvolvimento dessa cultura, a adubação de cobertura com nitrogênio tem que ser em dezembro. Então, bom, em dezembro, primeira semana de dezembro. Depois, vou colher lá em março. Depende do ciclo da cultura. Então, vocês vão escolher um cultivar, um material genético. Esse cultivar diz para vocês quantos dias para colher. Então, vocês vão ter que colocar isso no calendário. Tá? Nesse gráfico, nessa tabela, tá bom? Então vocês farão isso para todos. Inclusive aqui na disciplina a gente não preveu essa entrega. Então cuidado, tá? Vão tirando dúvidas aí ao longo do semestre. Aqui exemplos para vocês, ó. Peguei de internet, tá, gente? Operações no café. Então são duas tabelas aí de operações no café. Vejam como é feito. Então aqui não é só operação mecanizada, tá, gente? Então aqui são todo manejo. Então análise de solo, tem uma previsão de quando o agricultor tem que fazer isso. Produção de mudas, calagem, as podas, né? Então tem uma previsão no ano como é feito isso. Tá? Então nessa linha que vocês vão ter que trabalhar. Aqui outro formato. Tá bom, pessoal? E aí estou propondo para vocês aqui uma simplificação para o projeto. Tá? Então, para simplificar, para deixar mais claro para vocês. Então, estou propondo para vocês essas 6 operações aqui, que precisam constar no projeto. Então, o preparo da área, que será manejo do solo ou manejo da palhada. Tem que estar previsto isso no projeto. E a correção do solo, aplicação de calcário e gesso.
tá? Calcário e gesso, se vai aplicar calcário e gesso é separado. Tem gente que faz junto, peguem aí, conversem, pesquisem, vocês vão ver que a aplicação de calcário e gesso juntos não é uma boa escolha. Materiais com densidade diferente, segregação, não é uma boa escolha. A gente vai falar disso lá na aula de aplicadores de fertilizantes. Tá? Então, se é calcário e gesso, são duas operações, tá? Que compreendem aqui correção do solo. Então, pensem, escolham a máquina, definam quando farão isso, porque tem que ser meses antes da semeadura. Tá? Então, pesquisem a respeito. Aí, semeadura. A semeadora que eu escolhi, ela é uma semeadora adubadora? Se ela for, ótimo, vocês vão fazer a semeadura e adubação de base numa única operação. Se ela não for, vocês terão que prover potássio e fósforo de alguma forma, antes ou depois. Tá? Então aí vocês terão a operação de semeadura e terão que ter antes ou depois uma aplicação também de adubo. Tá? Então pensem a respeito. Aí eu quero que vocês prevejam uma aplicação de cobertura de fertilizante, nitrogênio. Então olhem para a cultura de vocês quando faremos isso. Ah não, mas eu estou trabalhando com soja, não precisa de adubação com nitrogênio. Tudo bem, então explica direitinho por que não vai ter essa aplicação de nitrogênio. Mas se não vai ter de nitrogênio, vocês podem prever a aplicação de potássio, por exemplo. Às vezes potássio também é feito em cobertura. Então, expliquem, não quero que vocês esqueçam, deixa passar. Expliquem o que está acontecendo. E aplicação de defensivos. Tá? Como eu falei para vocês, pode ter muitas aplicações, mas eu vou deixar algo mais definido para vocês. Eu quero que vocês prevejam uma aplicação de herbicida, uma de inseticida e uma de fungicida, pesquisando qual é esses produtos que vocês vão aplicar. Então quero que vocês, vamos ver a principal praga do milho, vamos dizer que seja a lagarta do cartucho. Tá, o meu cultivar não é um transgênico, aí não tem resistência à lagarta do cartucho, então eu preciso fazer uma aplicação de inseticida. Qual inseticida? X. Então eu vou aplicar o inseticida X nessa janela operacional. Vou aplicar fungicida para ferrugem. Então a fungicida para ferrugem eu vou aplicar nessa janela. Tá? Então eu quero que vocês definam uma aplicação para herbicida, uma para inseticida, uma para fungicida, determinando o produto que será aplicado, a janela operacional, obviamente. Tá bom? Quero que isso fique muito bem claro para vocês, tá, gente? Então não esqueçam disso. E, obviamente, não é, eu vou aplicar quando eu quero. Deem uma olhada no ciclo, quando é importante. Eu vou aplicar glifosato com o milho com 4 semanas já. Lá em V6. Tudo bem, você vai aplicar glifosato em V6. O milho é resistente ao glifosato que vocês escolheram? Se não for, vocês acabaram com o milho, mataram o milho. Então pensem. Não, vou aplicar fungicida lá 5 dias antes da colheita. Para quê? A folha nem tem mais folha verde no campo. Então pensem tecnicamente aí onde vocês vão colocar isso. Tá bom? E vão tirando dúvidas ao longo do semestre. Não deixem dúvidas, pessoal. E por último a colheita, tá, gente? Então a colheita vocês vão escolher a colhedora. Colhedora é uma colhedora combinada, autopropelida. Então a colhedora, e dependendo da cultura, vocês têm que escolher a plataforma de corte, a plataforma de colheita também. Tá? Não esqueçam, eu já recebi entregas de outros anos, o pessoal colocou a colhedora e não colocou a plataforma, então não ia colher nada, porque não tem a plataforma. Tá? E a plataforma depende da cultura. Então, não esqueçam. Então, basicamente, essas 6 operações, claro que eu posso ter, dentro da operação de correção de solo, eu posso ter aplicação de calcário e de gesso separado. Então, listem todas essas operações, determinem as janelas, tá? Conversem aí com o monitor da disciplina, com nós professores, tá? Não vão levando e deixem isso lá para o final, hein?
E vocês podem preparar algo como isso daqui, ó. Isso aqui é de alguma entrega aí de outros projetos, tá? Então, o cronograma desse aluno, ele fez, ó, a partir de agosto. Então, agosto, setembro, outubro, de uma forma mais linear aí. É uma forma de fazer também, tá? Uma forma mais simples aí de fazer, pensando, ó, vou começar a trabalhar aqui em julho com o manejo da palhada. E depois vai estendendo, pensando sempre que a data de semeadura é a mais importante, tá? Agora, pessoal, vocês têm a janela. Ah, quero plantar em outubro. 31 dias eu tenho em outubro. Mas vocês vão ter que determinar quantos dias de fato vocês conseguirão trabalhar em outubro. Isso é importantíssimo para definir o ritmo operacional. Tá? Então tem um monte de texto aí, depois vocês pausem o vídeo, leiam o texto. Tá? Mas o que vocês têm que considerar aí? Na propriedade de vocês, na empresa de vocês, sábado, domingo, feriado, vai trabalhar, não vai trabalhar? Tá? Se não for trabalhar, vocês precisam descontar, precisam olhar outubro, tem quantos domingos, feriados? Então não são mais 31 dias, agora são 25 dias úteis que vocês têm. Ok. Além disso, chuva, pessoal, é problema, tá? Chuva, primeiro não pode se trabalhar com chuva. Nenhuma operação aí é adequado trabalhar com chuva, tá? Tem que parar. Dependendo da chuva, vai molhar tanto o solo que vocês não vão conseguir trabalhar mais nesse dia, nem no dia seguinte, nem no outro. Tá? Então não são dias trabalháveis. Então vocês têm que determinar aí uma probabilidade de dias chuvosos, levantar histórico, ver alguma recomendação ou criar uma tabelinha. Ó, vou assumir aqui que em janeiro 90% dos dias eu não consigo trabalhar. Então eu sei que é só 10% dos dias úteis. Fazer alguma coisa nesse sentido. E se vocês fizerem isso, vocês podem contabilizar também imprevisto. Quebra de máquina, problema de operador, algum acidente ali que pode fazer a máquina parar para manutenção, alguma coisa. Aí vocês também podem considerar. Tá? Então não é porque tem 31 dias em outubro que vocês vão conseguir trabalhar os 31 dias. Tá? Então vocês vão fazer aí algumas estimativas e talvez a forma mais fácil é levantar dias chuvosos, algumas tabelinhas que existem aí, ou simplesmente ter alguma estimativa. Tá? Mas já vou mostrar para vocês uma tabelinha de estimativa. Para quem gosta de equação, tá? Vocês podem adotar essa equação aqui. Tempo disponível é função do número total de dias, então quero plantar em outubro e novembro. Bom, então aí vocês vão ter 61 dias. Beleza, 61 dias. Vou descontar o número de domingos e feriados que a minha fazenda não vai trabalhar. O número de dias não utilizáveis devido à chuva, devido à quebra. Então, esse levantamento que vocês fizeram. E também a hora de trabalho. Qual que é a jornada de trabalho que vocês vão adotar no projeto de vocês? Vai rodar 3 turnos de 8 horas? Não, são 2 turnos de 6 horas, então são 12 horas por dia. Não, é um turno de 8, então são 8 horas por dia apenas. Vocês têm que definir isso, tá? E aqui é talvez o mais difícil, né? Definir esse número de dias não trabalháveis aí. Então, uma opção para vocês é definir uma tabelinha como essa e apresentar. Tá? Então, janeiro tem 31 dias, tem 9 domingos e feriados que a fazenda não vai trabalhar, então são 22 dias úteis. Só que eu fiz um levantamento aqui, estou estimando que 70% dos dias eu não consigo trabalhar por conta de chuva e de dias depois da chuva. Tá? Então, eu vou conseguir trabalhar só 6 dias. Bom, então se eu quero plantar tudo em janeiro, por exemplo, eu tenho só 6 dias para trabalhar, eu vou precisar de mais máquinas. Tá? Essa é a lógica. Vocês podem também ter variação de solo. Tá? Então, em função do solo, eu já vou falar para vocês, isso pode variar um pouco. Então, tentem ter essas estimativas plausíveis. Tá? Inclusive, se quiserem colocar aqui comentário do porquê teve alguma diferença, por que utilizaram uma porcentagem diferente, é interessante. Por quê?
Na época seca do ano, eu tô falando em São Paulo, tá, gente? Julho, praticamente não chove. Junho, julho, agosto. Tá? Então, os problemas aí são muito menores. Então, eu não vou colocar 70% aqui também. Eu vou colocar 5% como gordura. Né? Vai que chove aí, pega uma semana, chove um dia, chove 2 dias. Pode acontecer de chover a semana inteira, tá, gente? Mas a gente está pensando em probabilidade. Então, de repente, tem um histórico da área, dados climatológicos históricos. Vocês podem entrar em banco de dados aí para levantar essa chuva, esse banco de dados. Então, dá para elaborarem bastante aí se quiserem. Bom? Então podem ter uma tabelinha como essa, preenchendo todas essas lacunas. Tá? Então vocês precisam definir se a empresa para, não para, domingo e feriado, definir esses porcentagem para a gente chegar nos dias trabalháveis. Tá bom? Então é isso. Aqui um exemplo, tá? Encontrei na internet aí, um trabalho antigo que levantava número de dias agronomicamente secos, né? Então são os dias trabalháveis, esperados em cada mês para 2 tipos de solo na região canavieira do estado de São Paulo. Tá? Então tinha lá previsões em função do município. Tá? Então lá em janeiro, na região de Campinas, no começo do ano, 9 ou 5 dias trabalháveis em função do tipo de solo, gente. Tá? Então, se é um solo arenoso, ele seca muito mais rápido. Se é um solo argiloso, ele acumula mais água. Então, tem que esperar mais tempo para começar a trabalhar. Por isso, essa diferença aqui. Então, isso é algo que vocês podem levar em conta também. Tá? Então, vocês podem encontrar tabelinhas como esta para a região de vocês, do projeto de vocês. Tá? E ter essa estimativa. Bom, gente, espero que estejam acompanhando a ideia, tá? E agora, por último não, que a gente ainda tem outras etapas, mas nessa ideia de calcular o ritmo operacional, a gente vai calcular de fato o rendimento de trabalho necessário para essas janelas operacionais que vocês definiram, tá? Então aqui nós vamos calcular o ritmo operacional. Ritmo operacional é quantos hectares eu faço por hora, ou preciso fazer por hora. Tá? Preciso fazer. Então, vocês têm a área de estudo e o tempo disponível. Tá? Então, se é janeiro, eu tenho só 6 dias trabalhado em janeiro, e eu trabalho 12 horas por dia, 12 vezes 6 é o tempo disponível. Então, eu tenho que fazer toda a minha área em apenas essas 80 horas aí, vai. Tá? Então, esse é o ritmo operacional. Então, aqui tem uma tabelinha, um exemplo. Então, a janela operacional definida de agosto a novembro. Então, a gente tem aí agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses, 120 dias. Né? O autor aí levantou que apenas 80 deles seriam trabalháveis. Tá? Então, esses úteis aqui é no sentido de dias trabalháveis. Então, 80 vezes os 2 turnos de 6 horas, então 80 vezes 12 horas por dia de trabalho, 960 horas. Colocando isso aqui na conta, área 300 hectares dividido por 960 horas, eu tenho um ritmo necessário, um ritmo operacional demandado de 0,31 hectares por hora. Tá? Então esse é o ritmo necessário e depois eu vou calcular a máquina para ver quantas máquinas eu preciso para atingir esse ritmo operacional. Tá? Então isso aqui vocês vão ter tudo calculado aí e bem claro para gente avaliar, para nós professores avaliarmos aqui na disciplina. Tá? Então não esqueçam da jornada de trabalho e de tudo isso que a gente está falando aí. Defina muito bem no projeto. Tá bom? E agora sim, gente, temos as máquinas e a capacidade operacional das máquinas, temos o que nós precisamos de desempenho e agora a gente calcula a máquina. Então, uma equação, né, uma conta muito simples. Necessidade de conjuntos, então, esse conjunto é a máquina ou o implemento, mais o trator, mais o operador, tá? Só para a gente falar a mesma língua aqui, conjuntos motomecanizados.
Então, número de conjuntos ou número de máquinas, tá, gente? É o ritmo operacional necessário dividido pela capacidade de campo operacional. CCO, tá bom? E isso vai dar o número de máquinas para a gente. Então, eu vou precisar, se vocês fizerem a conta e der 2.2, 2,2 máquinas. Não existe 2,2 máquinas, gente. Vocês vão colocar 3, tá? Ah, deu 1,5. Não é 1. 1,1. Não é 1. É 2 máquinas, tá? Porque senão eu vou deixar a área sem fazer. No nosso cenário, no nosso estudo aqui, para o projeto, eu preciso do número de máquinas suficiente para fazer tudo. Então é melhor ter mais máquina, inclusive porque você pode ter imprevisto da máquina quebrar, de chover mais do que estava previsto. Então você tem uma gordura ali, uma folga para conseguir terminar o trabalho. Tá? Então sempre para cima. E aí, pessoal, algumas máquinas eu preciso dos tratores. Rolo faca, por exemplo, eu preciso do trator. Distribuidora de fertilizantes, a maioria precisa de trator, se ela não for autopropelida. Semeadora, preciso do trator. Tá? Então, não esqueçam do número de tratores. Tá? Vamos olhar a janela operacional. Se são operações que estão acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho que contabilizar isso. Se eu tenho 3 máquinas aqui, 3 aqui, talvez eu precise de 6 tratores, e não só 3. Agora não tem concomitância, não são simultâneas as operações. Bom, então eu posso usar inclusive o mesmo trator nessas 3 operações, como eu já falei para vocês. Tá? Então pensem nisso, levem isso em consideração no planejamento. Tá? E para determinar o trator, vocês terão uma aula ainda aqui na disciplina para falar de adequação trator-implemento. Tá? Uma forma mais simples aí de determinar qual o trator. Dentro do curso de engenharia agrícola tem uma disciplina específica de adequação trator-implemento, que é para vocês aprendam calcular a tração necessária, aprendam a potência da máquina, as perdas de potência, eficiência em função do solo, da característica do solo, tá? Então tem uma série de cálculos aí, mas aqui na disciplina vai ser só uma aula, algo mais geral, mais simples para ser utilizado, que vocês vão precisar pensar para determinar o trator que vocês terão, tá bom? Então, pode ter um trator maior, porque eu preciso de mais potência na semeadora, e aí eu vou propor usar esse mesmo trator para o rolo faca, que demanda menos potência? Pode. Tá? Vocês podem propor isso. É um trator muito maior para aquela operação, mas se vocês deixarem explicadinho que é para usar o mesmo trator, não tem problema. Agora, se quiserem... não, vou ter 2 tipos de tratores, então. Esse mais potente, esse mais básico, menos potente para essa operação mais simples, pensando em eficiência, em uso de combustível, beleza também. É só estar explicado. Tá bom, gente? E aqui, exemplos de tabelas de anos anteriores, tá? Então, a entrega parcial, o que eu preciso de vocês? Eu preciso disso daqui, ó. Qual que é a operação? Cuidado, gente, ó. Risquei algumas coisas aqui, porque são erros dos alunos, tá? Então, para o manejo da palhada, é o rolo faca tal. Eles já colocaram aqui qual que é a demanda de potência, tá? Não precisa. Largura de trabalho, velocidade de trabalho, a eficiência de campo que eu defini e a capacidade operacional. Então, a entrega para a semeadora, que é a primeira que vocês têm que fazer. Bom, então, tipo da semeadora, largura de trabalho, tá? Então, tenham isso em mente aí. É isso aqui que será a entrega. Então, são exemplos aí para clarear para vocês. Aí depois, outra tabela. Qual que é o período recomendado? Quero fazer em fevereiro. Minha área é 8.000 hectares. Dias trabalháveis, tá? Vocês vão deixando essa memória de cálculo aí, na medida do possível em tabelas, o mais organizado possível, para nós conseguirmos avaliar adequadamente. Tá bom? Então, organização, gente. Organização é importante. E no final, bom, capacidade de campo operacional, necessidade de máquinas, tá? Então, 2.01, 3 máquinas. Então, eles têm aqui capacidade de campo operacional. Poderia ter uma coluna para deixar mais claro
o rendimento operacional necessário e aí sim a necessidade de máquinas, né, de conjuntos mecanizados, tá bom? E aqui, ó, o pessoal listou as operações e esqueceu dos tratores. Precisa dos tratores para distribuidora de calcário, para adubadora, tá? Para semeadora, tá? Então não esqueçam dos tratores. Então, pessoal, é isso, tá? Vejam que é bastante coisa para ser considerada nesse projeto. E isso porque é um projeto simplificado, tá, gente? Na prática, no campo, né, quando vem ali o seu contratante falar, ó, quero que você dimensione a frota para mim, tem tantas outras variáveis a serem consideradas. Tá? Vocês verão isso em outras disciplinas também e vão amarrando essas ideias. Tá bom, gente? Então, pessoal da disciplina, não fique com dúvida, vão elaborando, vão pensando e sempre vão trazendo as dúvidas aí, clareando, porque é muito mais fácil ir fazendo aos poucos ao longo do semestre. Tá bom? É isso, pessoal. Agradeço a atenção aí e até a próxima aula síncrona ao vivo que faremos aí para tratarmos sobre os diferentes conteúdos da disciplina. Obrigado, até a próxima.